terceiro bloco do Panorama Tricolor, desta vez com a presença de um convidado ilustríssimo, professor Pedro Simonar, que muito nos honra aqui no nosso arco de convidados. E ele vai falar, botafoguense, fala do Botafogo! Então é o seguinte, a gente vai falar sobre o tema pela última vez nesse programa, que é em relação ao seguinte: a ausência da torcida do Fluminense nos estádios e principalmente a relação dela com o Engenhão. Por que o Fluminense disputa cabeça com cabeça a ponta da tabela, o título brasileiro desse ano, e a torcida simplesmente não comparece? Eu começo passando a palavra para o Pedro Simonar, nosso convidado. Saudações tricolores, é uma honra termos você aqui. Muito obrigado, agradeço a todo mundo. Aos ouvintes, aos espectadores do blog também. Os internautas. Os internautas, os blogueiros aqui, para todo mundo. Bom, esse negócio do Engenhão, eu já ouvi falar muitas vezes que ele é mal localizado, que é difícil de chegar. Eu não acredito nisso não. Um estádio que você tem um trem que te deixa na porta, tem a linha amarela que passa perto, que tem ônibus para toda quanto é parte do Rio de Janeiro, não é um estádio mal localizado nunca. Tudo bem que o entorno dele é mais acanhado, é mais apertado do que o do Maracanã, mas em torno tem estacionamento também dos carros. Eu acho que o problema do Engenhão passa por alguns fatores. Horário de jogo, por exemplo, preço de ingresso, que também não é mole. Eu, por exemplo, se eu fosse levar meus filhos aos jogos, eu ia gastar nessa brincadeira só de ingresso 200 pratas, sou eu mais 3, então fica difícil de você ir a todos os jogos também. Você acaba selecionando alguns para ir, porque quase metade do salário mínimo, um terço do salário mínimo, que é 600 e poucos reais, um terço do salário mínimo para ir a jogo de futebol é complicado. Fora lá cachorro quente, fora trem, fora o metrô, fora deslocamento. E eu acho que talvez o problema principal seja horário, porque 6h30 já é fim de domingo e 10 horas da noite já é meio de semana, as pessoas têm que acordar cedo, têm que trabalhar, têm que estudar, é complicado. Eu acho o Engenhão um grande estádio, muito bem localizado, com entradas, você entra e sai facilmente do estádio, não tem aquela fila que tinha no Maracanã antigamente, no antigo Maracanã, que hoje o Maracanã foi reduzido a um terço, quase, né? Um terço daquilo ali. Eu já peguei jogos no Maracanã que você demorava para sair do Maracanã, de dentro do anel do Maracanã, 20 minutos, aquela galera, todo mundo espremido ali. E no Engenhão não tem esse problema, você sai muito mais rapidamente dali. Bom, então seria talvez o problema principal o preço do ingresso, juntando com os horários aí, que não são nada cristãos, né? São horários horrorosos, favorece a televisão, mas tira o público do estádio. Perfeito, Pedro. Desde já a gente já vai agradecendo, vai trocando algumas ideias aqui a respeito. Marcos Vinícius Caldeira, o que te incomoda no Engenhão? E se você tem a pedra filosofal para explicar por que a torcida do Fluminense não vai ao estádio? Bicho, o Engenhão não me incomoda em nada. O que incomoda para mim é a torcida do Fluminense. Vou ser bem sincero aqui. Eu concordo com ele. Eu acho que o preço é caro, isso faz parte do processo de elitização do futebol brasileiro, que há muito tempo já vem sendo praticado há várias temporadas, né? Enfim, e aí o povão que ia não vai mais, e o povão ia, o povão, se pudesse ir, ia no Engenhão, ia em Volta Redonda e na Lua ver o jogo. A classe média sempre foi quem sustentou o estádio, foi o povão. A classe média hoje que frequenta o estádio vai quando a hora que quer, como se fosse o cinema, o teatro, e não é. Pelo menos para mim não é. Se eu quero diversão, eu vou ao cinema, eu vou ao teatro. Eu quero lá torcer porque o time apoia o meu time. Bom, então eu acho que o preço, em parte, responde. Como também acho que realmente esse horário, já falei aqui, outro dia eu defendo a Globo fora do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Eu sonho com isso. O dia que isso acontecer, eu vou ter um orgasmo enorme. Porque ela, com esses horários malucos dela, ferra o programa do estádio. Porque realmente, o quinta-feira é 9 horas, o jogo, véspera de feriado. Véspera de feriado, 9 horas da noite, realmente é complicado. Agora, gente, vou ser bem sincero, tudo é desculpa. O time que é líder do Campeonato Brasileiro e, precisa da torcida, cara, você vai, dá um jeito. Claro, você não vai poder levar os teus 4 filhos. Claro, você não vai poder a todos. Mas o problema é que a torcida do Fluminense não vai a nenhum. A média de público do Fluminense é ridícula em todos os jogos. Todos os jogos é abaixo de 10 mil. E aí, vou só dar alguns dados aqui. Eu adorei quando ele começou. A distância do Engenhão, isso é balela. Esse negócio de distância. Quem ia ao Maracanã perde no máximo 15 ou 20 minutos a mais para ir para o Engenhão. De carro. De trem, de carro. Ainda tem o trem.
Porque se fosse assim, para o carro, vou para o Maracanã, para o carro e pega o trem. Essa São Cristóvão vai dar lá. Vai chegar em 10 minutos. E trem na porta. O trem é na porta. Eu já vi que trem é hoje, não é possível. Então você não foi no região de trem. Trem é hoje, trem deixa na porta. Então saltou no médio, foi até Além disso, você pode entender sem engenho errado. Para quem vai na Zona Sul, e outra coisa, tem entregado com o metrô. Então o cara que quer pro Maracanã vai perder 10, 15, 20 minutos no máximo para ir pro região. E outra coisa, hoje eu vi até uma tuiteira que mora na Barra falou o seguinte: e quem vai da Barra é menos. Porque vai vir pela linha amarela, chega 20 minutos antes do que chegaria no Maracanã, porque o sentido é o contrário. Já dá a volta, já tá na Então, ó, Engenhão tem. Para quem não conhece Engenhão, eu vou dar uma dica aqui agora. Você pode ir pela Suburbana, você pode ir pela 24 de Maio, você tem linha amarela, você tem trem integrado com o metrô e você tem ônibus pra caramba. Então não é desculpa. Não é desculpa. Outra coisa, preço. Cara, o Corinthians ontem, que todo mundo sacaneia, que nem a torcida do Flamengo, que é a torcida meteu 36 mil ontem no Corinthians e Atlético Mineiro. Um jogo que não vale absolutamente nada. Nada. O Corinthians está fazendo ponto para ficar bem na tabela para depois ir para o Mundial. O ingresso do Corinthians, a mais barata é R$60. E o outro vai lá para 100, você fica carambado. E põe lá. E outra coisa, vou insistir. Se o preço tem a Sul e a Norte, 10 está liberado, é 10, 20 pratos no máximo. Então quem quer ir, vai, e não tem dinheiro, vai de supes. A visão não é boa. Cara, não é visão boa, não é, você não vai com. É torcer pro time, cara, é torcer pro time. Então, cara, sinceramente, a gente sempre, vocês aí que estão do outro lado da câmera, sempre que aturar assim no Botafoguense, e fala a verdade, a média do Botafogo é maior que a do Fluminense. E aí fica sacaneando, nos últimos 4 jogos está sacaneando que o Botafogo botou 2 mil, 3 mil, mas a média do Botafogo é maior. Tudo bem, foi o jogo do Sidorf lá que botou 40 mil, mas não interessa, é maior. Então, a torcida do Fluminense está ridícula, mais uma vez, quero ser o que eu falei. Não tem desculpa, quero ir lá torcer e acabou. Léo, para a gente finalizar essa discussão, dá a tua opinião. Eu só faria uma rápida inserção aqui, não sei se a gente não vai ter tempo para debater, mas talvez, na minha opinião, possa ter acontecido o seguinte também. O fato de se romper a tradição sexagenária do Maracanã e por decreto você ir para outro estádio, muita gente que tinha até uma afinidade com o Maracanã pode passar a não ter ido lá. Isso também talvez possa ter pesado. Paulo, eu já falei, hoje eu fiz um tweet e acho que tem uma reposição legal. Botei assim, não está acostumado com o região? Cara, não é para se acostumar, é para ir para torcer, cara. Acabou. É simples, é para ir para torcer. Um outro dado, só antes de eu passar para você, Léo. Do comparativo que nós fizemos no site Panorama Tricolor semana passada, no público presente, né, dos jogos entre Fluminense e Atlético, o Atlético tem o mesmo problema da falta de tradição no estádio, ele passou a jogar na Independência, e o Atlético tem a mesma pontuação, né, está brigando com o Fluminense. O Atlético tem o dobro de torcida no estádio, ou o triplo em alguns jogos. Léo, Prazeres, para a gente finalizar, por que a torcida não vai? A torcida é ridícula, só isso. A torcida é ridícula. A torcida não quer ir pro estádio porque é muito cômodo para ele ficar em casa assistindo o jogo pagando pay-per-view. Então, e aí, se o time empatar ou perder, elas começam a perder. Não, aí quando chegar, que o Marcos falou aqui no intervalo, quando tiver 5 rodadas no final, vai começar a botar 30, 40 mil por jogo, porque ainda tá perto de ser campeão. Aí quando o Fluminense não precisa mais da torcida. Aí o Fluminense já vai estar lá na frente para ganhar, para ser campeão, vai estar 3, 4 pontos. Vai estar 10 pontos na frente do Atlético Mineiro, que vai ser campeão com 5 rodadas de antecedência mesmo. Eita, aí não precisa mais deles. Esse é o nosso Milton Neves. Mas eu vou te falar. Esse daí vai acontecer. Não vai precisar mais. E aí eu vou dizer, essa é a prova cabal que o problema não é preço, que se for é preço, não vai. É a prova cabal que o problema não é isso. Não vai. Vai botar 30 mil, quer ver como está acabando 5 rodadas. Mas se tiver 6, 7 pontos na frente, vai. Se for decisão de, se nem foi Fluminense e Guarani, vai botar 40 mil. Então não tem problema de preço, não tem problema de nada. É safadeza. O problema é que a torcida quer acabou. A torcida quer acabou. Nos anos 50, Nelson Rodrigues escrevia: a torcida do Fluminense muitas vezes pode ficar em casa se abanando com a revista do rádio, mas em momentos cruciais ela aparece. Infelizmente, isso é um comportamento tradicional da nossa torcida, não comparecer aos jogos. Mas o Paulo, hoje, qualquer jogo crucial, cara, é campeonato de ponto corrido. Sem dúvida. Acabou isso, cara. Sem dúvida. Vai fazer escavar, não, vou esperar o mata-mata. Agora não tem mais isso, exatamente. O Nelson Rodrigues hoje, ele não ia fazer porque ele era muito tricolor da Cebada, folclore e tal. Cara, certamente estaria muito puto com esse comportamento ridículo da torcida do Fluminense, cara. É bem possível. É bem possível. Gente, queria desde já agradecer a presença do professor Pedro Simonato, que colaborou para engrandecer o nosso arco de comentaristas. As saudações ao nosso Marcos Vinícius Caldeiro, o homem 30 minutos, e ao Léo Prazeres com as suas rapidinhas. Nessa semana a gente ainda tem Panorama Trash Show, as colunas, e não posso deixar de esquecer
Tricolor. Agência de Marketing, onde seu marketing é muito mais marketing e com ponto de exclamação, para que não haja dúvidas. Agência de Marketing. Semana que vem a gente retorna. Um grande abraço, saudações tricolores.